Bom, boa tarde a todos. Vamos começar com a sessão da tarde, com o tema A Lei como Ferramenta para a Justiça Social, esforços passados e atuais para melhorar o acesso a tecnologias médicas na América Latina. E temos o prazer aqui de comoderar. Eu sou Francisco Viegas, sou assessor de Política e Inovação em Saúde da campanha de acesso a medicamentos da Médicos Sem Fronteiras. E temos como tema transversal dessa sessão hoje compartilhar experiências atuais de vários países da América Latina sobre acesso a medicamentos, sobre campanhas para enfrentar o alto custo de tecnologias médicas, incluindo a criação de novos mecanismos legais para os governos. E vão ser abordados casos específicos de licenças compulsórias para vacinas e tratamentos para a Covid, com exemplos do Brasil, Peru, Chile, Colômbia e Costa Rica, e que também ajuda a situar e explicar o programa de transferência de tecnologia de mRNA no Brasil. Então, agradeço a todos. Vou passar também para a Luciana, que é a comoderadora. Boa tarde a todas, todos e todes. Desculpa, falar mais devagar. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com o Francisco também, comoderando essa sessão com tantos companheiros da América Latina. Só para explicar, então, a dinâmica para vocês antes da gente começar, né? Então, a gente vai, cada um dos nossos companheiros vai se apresentar e vai fazer a sua apresentação, a sua fala, e depois a gente vai tentar fazer bem rápido alguns comentários para poder ter mais tempo de debate com o público, tá bom? Então, vou passar direto para o Javier, né? Para a Marina vai começar. Buenas tardes a todos. Me voy a hacer acá para mayor comodidad. ¿Puede colocarme, por favor, la presentación? Bueno, en la tarde de hoy les voy a contar un poco lo que fue la experiencia a nivel de Colombia y un poco a nivel regional durante la pandemia y cómo desde la sociedad civil y desde las redes de la sociedad civil enfrentamos los desafíos que significaba la pandemia. ¿A qué mecanismos acudimos en un primer momento cuando todo era incertidumbre y un poco cómo se ha ido decantando y en qué vamos en este momento? Inicialmente les voy a contar las diferentes acciones que tuvimos y al final haré una reflexión sobre qué hay, lecciones aprendidas y bueno, me gustaría escuchar la retroalimentación de todos ustedes. Antecedentes un poco a nivel de Colombia, como la mayoría de ustedes saben, nosotros ya habíamos hecho algunas solicitudes de aplicación de flexibilidades, específicamente licencias obligatorias para algunos medicamentos, para Caletra, para Imatinib y para hepatitis C. Fueron 3 situaciones diferentes. Caletra era un monopolio que estaba duplicando mes a mes el costo de su producto y estaba amenazando la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia. Imatinib era un medicamento que tenía competidores dentro del mercado, a pesar de que tenía patente. Y cuando se buscó regular el precio del medicamento, los productores decidieron hacer uso del derecho de patente y sacar la competencia. Esto generó un desbalance en la situación financiera del sistema porque los medicamentos subieron de costo, el del competidor era mucho más económico y esto ya era muy difícil de subsanar. Y en el tercer caso, la solicitud se dio porque aunque todavía no se había estimado el impacto de la hepatitis C en el país, se habían patentado 15 medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. ¿Cuáles fueron los resultados en los 3 casos? No hubo licencia obligatoria ni hubo uso gubernamental. Para Caletra tuvimos que acudir a diferentes acciones tanto administrativas ante la administración exigiendo
que se cumpliera el derecho a la salud, que es fundamental en Colombia. Para quienes no saben, en Colombia la salud es un derecho fundamental, entonces no hay gasto de bolsillo. Las personas tienen derecho a exigir del Estado todos los medicamentos necesarios para su recuperación y para su tratamiento. Antes había dos paquetes básicos y era de quienes contribuían y de quienes no contribuían. Pero aún así, en el caso de VIH, todo el mundo tenía derecho a recibir su tratamiento sin pagar absolutamente nada. Para cáncer era exactamente igual. ¿Qué pasó? Después se igualaron los dos sistemas y el paquete de servicios se igualó, entonces ya todos tenían derecho. Entonces, cuando hablamos en Colombia de costos de medicamentos, estamos hablando no del costo que le genera al paciente, por eso es que quienes han hecho investigaciones tal vez no encuentran el caso del paciente que falleció porque no tuvo para pagar el medicamento, sino porque la institución prestadora de servicios no se lo dio a tiempo o no lo atendió a tiempo. Pero a nivel del sistema sí se afecta, digamos que la financiación, porque todos tienen acceso y en algunos casos se abusa del uso del servicio. Caletra disminuyó en un 90% el costo del medicamento después de que demandamos, fuimos a una acción judicial que duró 2 años y logramos reducir el 90%. Imatinib no llegamos a la acción judicial porque hubo voluntad política del ministro del momento, pero además porque ya estaba el antecedente de jurisprudencia que habíamos generado con Caletra. Sin embargo, no hubo licencia, se redujo aproximadamente en un 40% el precio del medicamento, pero nunca llegó a ser igual antes de que se ejerciera ese derecho a la patente. Y hepatitis C, como les contaba, en Colombia es un sistema mixto con aseguramiento y el gobierno no compra medicamentos, los compran quienes prestan esos servicios, que son como unas aseguradoras. El dinero que utilizan estas aseguradoras para prestar el servicio es público, ¿no? Cuando se solicitó el uso gubernamental para estos medicamentos de hepatitis C, el gobierno decidió hacer una compra centralizada. Y esa fue una ganancia porque las EPS, que son como las aseguradoras, no se lo esperaban y el gobierno las obligó a comprar a suministrar el medicamento que el gobierno había comprado a determinados costos. Sin embargo, el mercado se fue ajustando y actualmente sigue siendo un tratamiento bastante costoso, por eso es que ahí aún todavía se sigue exigiendo un uso gubernamental. Con estos precedentes apareció la pandemia. ¿Y qué pasó? El uso de flexibilidades, el uso de flexibilidades en ese momento no era posible porque no habían vacunas, no habían tratamientos, pero tampoco en Latinoamérica se sentía a la OPS, que es la representante de la OMS en Latinoamérica. Entonces, cuando nos comunicábamos con OMS, nos decían, comuníquense con su oficina regional, que es OPS. OPS guardó silencio un tiempo y después de una carta que le dirigimos a aproximadamente 60 organizaciones de todo el continente, nos dieron una respuesta muy formal, que estaban muy preocupados, que estaban preparando el fondo estratégico para comprar los medicamentos y que estaban muy preocupados por el desarrollo de producción regional porque éramos una región dependiente y ahí quedó. Sin embargo, seguíamos sin vacunas y decidimos acudir a los gobiernos. Durante la pandemia se conformó una red a través de un grupo de WhatsApp y empezamos a suministrar información a la gente cada 15 días, conseguíamos expertos para que le informaran a las personas sobre qué estaba pasando, porque
no habían fuentes muchas veces fiables, ¿no? Entonces había mucha desinformación. Esta red que se congregaba en la llamada es quien ha hecho todas estas acciones. Algunos hicieron seguimiento en sus países porque eran comunicados a los gobiernos haciendo exigencias y comunicados que nunca contestaron. Debo decir que en Colombia sí nos contestaron porque es obligación del Estado contestar las peticiones. En Colombia es un derecho fundamental que te contesten, pero la respuesta era bastante formal y todas las veces fue la misma, era un copy-paste, solo cambiaban el encabezado y la fecha y nos remitían a toda la normativa que había de licencias y cómo era el procedimiento, pero que pues todavía no había, se había tomado alguna decisión y que ellos nos comunicarían. Pasó el tiempo y bueno, pasó todo el apartheid de vacunas, aparecieron las licencias voluntarias, Colombia no fue incluida y muchos países de la región, como siempre, hicimos una solicitud especial para que Colombia fuera incluida dentro de las licencias voluntarias para el tratamiento y tampoco funcionó. Algunos países compraron el tratamiento, pero Colombia a la fecha no ha comprado tratamientos para COVID. Luego hicimos una solicitud de uso gubernamental a nivel nacional. Y la respuesta fue exactamente la misma que en la primera ocasión. Como les decía, nos refirieron a la misma norma y al mismo comité de expertos que no había tomado decisión y hasta que el comité no decidiera no se podría hacer nada. Cambió el gobierno. Todo esto fue durante el gobierno del presidente Duque. Y luego hubo un cambio de gobierno por Petro, que es de un partido progresista y que teníamos mucha esperanza en que se lograran cambios importantes en muchas áreas en el país y una de ellas era la salud. Decidimos hacer una nueva solicitud para el tratamiento del COVID-19, aunque ya no tenía la misma prioridad que cuando se hizo la primera vez. Pero sí queríamos hacer un piloto, pero un piloto no tanto por el medicamento, sino por el uso del mecanismo en el gobierno, ¿no? Presentamos la solicitud a comienzos del mes de marzo. El gobierno debe contestarnos máximo en un plazo de 15 días hábiles y lleva 30 días hábiles y no nos han contestado. ¿Qué podemos hacer? Una acción judicial. Y en eso es lo que estamos. Entendemos que la oposición es fuerte, que se ha generado un clima político bastante difícil, pero nos hemos dado cuenta que el principio de transparencia siguió ausente en la política de nuestro país. Antes hacías un derecho de petición y te daban la información a medias, pero te la daban. En este momento hemos hecho peticiones y no contestan, no sabemos qué está pasando. Cuando apareció la vacuna de monkeypox, el gobierno tomó la decisión de inscribirse en un estudio experimental de una vacuna producida en Japón. Hemos solicitado en varias ocasiones el protocolo de investigación, el nombre de la empresa y no lo han dado. Y tampoco hay vacuna de monkeypox en Colombia. No hay vacuna y el acceso al diagnóstico es mínimo. Así las cosas, lo que estamos pensando en este momento es pues acudir a las vías judiciales. En Colombia hay unas vías judiciales que permiten como ciudadanos hacer exigibles estos derechos. Pero son vías que se demoran mucho tiempo y esa es una de las experiencias y las lecciones aprendidas, que estas son batallas de largo plazo. No podemos esperar resultados de un día para otro y tal vez lo que ha ayudado a sostener y a no permitir que se cometan más abusos ha sido la veeduría continua con el gobierno para que tenga en cuenta las flexibilidades.
¿Cómo se llamaba la presentación? Era el papel de las herramientas legales. ¿Qué pasa? Que a veces nos pegamos a la norma, ¿no? Entonces vamos a decir lo que dice la Constitución, vamos a decir, si no está ahí, entonces tenemos que hacer una norma y empezamos a hacer normas. Y en este momento, la conclusión a la que hemos llegado es que las normas no arreglan los problemas. Y en Colombia uno de los problemas que tenemos es que tenemos un exceso de normas. Cuando hicimos la primera solicitud no había norma, entonces tuvimos que esperar a que el gobierno la creara para poder dar proceso. En la segunda la tuvieron que modificar. Actualmente está en curso esta solicitud que no sabemos qué ha pasado, pero sabemos que el gobierno tiene voluntad política para hacer el uso gubernamental. La dificultad es que muchas de las personas que están en el gobierno están mezclando uso gubernamental con licencia obligatoria. Y esto nos trae un problema porque sienta un precedente en la región. El uso gubernamental y las licencias obligatorias son diferentes en esencia. El espíritu de la norma era diferente cuando se crearon. Y acudimos al uso gubernamental porque nos dimos cuenta que las licencias obligatorias habían generado la creación de muchas normas que eran barreras para la emisión de la licencia. Tenía que haber un comité, tenían que estar todos de acuerdo, debían todos asistir, no había un término para el cierre del procedimiento, o sea, podía ser indefinido. Entonces dijimos, el uso gubernamental no necesita una declaración de interés público. Sin embargo, el gobierno está asumiendo que el uso gubernamental o el uso público no comercial necesita una declaración de interés público. Entonces vamos a volver a lo mismo. Vamos a empezar una campaña de promoción y de diferenciación de estos dos mecanismos, porque obviamente que el uso gubernamental es más expedito, no genera lucro como en las licencias obligatorias y ni siquiera el tipo de indemnización es igual, ¿no? En el uso gubernamental hay una indemnización puntual y ya. Le informas al titular de la patente, no le notificas como en la licencia obligatoria que jurídicamente tiene dos significados diferentes. Una cosa es informarle y otra cosa es notificarle, que genera unos efectos que implican una espera de una reacción, de un recurso. Y adicionalmente, es el Estado quien administrativamente asume el manejo de esa licencia, ¿no? Por sí o por un contratista. ¿Y por qué queremos eso? Porque esto nos podría llevar a un desarrollo de capacidad de producción local que Colombia había ido perdiendo con el tiempo. Y si no es posible, por el medicamento que sea, porque vamos a presentar más solicitudes. Dolutegravir es un medicamento que tiene muchos problemas en este momento en Colombia, se necesita y sigue siendo costoso, pero no solo dolutegravir, sino también cabotegravir y otros medicamentos para la tuberculosis y otros que estamos estudiando. Entonces, en eso estamos. Es difícil decir esto frente a un gobierno que es progresista, pero lamentablemente pues tenemos que ayudarle al gobierno para que aplique los mecanismos de manera adecuada, porque sabemos que estamos generando un precedente para la región. Y para quienes quieren tener información de la reforma a la salud que tanto se ha comentado, se reforma el sistema completamente y eso ha sido, digamos que, una discusión muy fuerte porque el dinero ya no sería de estas aseguradoras, como les decía, sino que lo manejaría el Estado a través de sus diferentes departamentos, que son como las regiones. Y esto tiene desconfianzas y tiene aliados y tiene detractores por los temas de corrupción.
se están generando controles, nuevos controles. Parece ser que cuesta mucho la implementación, pero bueno, está en marcha. Anoche pasó por lo menos en la votación para ser estudiado el proyecto de ley. Sin embargo, en este momento se le ha pedido la renuncia a todos los ministros porque todos los partidos decidieron oponerse. Entonces hay un juego político que podría amenazar la seguridad de los pacientes. Estamos como en un juego de tronos, entonces eso es lo que está pasando. Y esto nos lleva a una última reflexión, y es que cuando decidimos hacer una reforma, tenemos que pensar bien qué es lo que queremos reformar, cómo lo queremos reformar, porque podemos convertir en una pesadilla lo que antes era malo. Y bueno, gracias. Muito obrigado, Luz Marina, pela excelente apresentação. É muito bom escutar a experiência dos colegas com quem já tivemos o prazer de trabalhar há alguns anos, e muitos colegas que a gente foi rever depois de mais de 10 anos aqui na mesa. Então, um grande prazer. E acho que, aproveitando o gancho da fala da Luz Marina sobre mecanismos legais e instrumentos legais que podem ser adotados, eu passo sem mais delongas para Heloísa Machado, nossa colega, que vai falar com excelência sobre esse assunto. Bom, com excelência está por conta dele, né? Eu vou falar sobre o assunto, espero que vocês gostem e que seja útil. Meu nome é Heloísa, eu sou advogada em Direitos Humanos, sou professora de Direito, e a minha maior honra é dizer que eu colaboro com o grupo de trabalho em propriedade intelectual já tem uns anos, né, Veri? Daqui a pouco faz 20 anos, né? Está fazendo praticamente 20 anos em que eu tive a oportunidade de aprender com todo o movimento e os ativistas da luta contra HIV/AIDS, que no Brasil, é importante que se diga, é o movimento responsável pelas discussões mais sofisticadas em relação ao acesso a medicamentos, é o movimento que tem um advocacy mais bem-sucedido na transformação legal, e é quem tem experimentado as estratégias judiciais mais criativas e exitosas ao longo desses 20 anos. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse trabalho, e, claro, desde já rendendo as minhas homenagens ao Jorge Belloc, que foi um exemplo de luta e que me ensinou muito ao longo desses anos. Luz Marina disse que um litígio não se resolve de um dia para o outro. Eu diria que ele não se resolve de uma década para outra, né? Se a gente pensar no tipo de luta que a gente tem travado nesse ambiente, a gente vai ter dificuldades que são técnicas, que são comuns a qualquer litígio. Nós teremos as dificuldades de financiamento das organizações, de formação de advogados, de reinterpretação legal, do custo desse litígio no judiciário, do tempo que vai ser levado por um julgamento, por uma resposta judicial. Mas, nesse tipo de litígio e de luta que a gente depende muito de contexto. E eu acho que, para falar de contexto agora, para falar da experiência de litígio em saúde no Brasil, pelo menos nos últimos 4 anos, a gente tem que falar de algumas outras coisas, porque isso mudou o centro de gravidade da luta por direitos humanos no Brasil, foi afetada pelo governo Bolsonaro. Nenhuma estratégia seguiu incólume a política de destruição que foi apresentada. E isso impactou diretamente o litígio relacionado a acesso a medicamentos, a flexibilidade de patentes e o embate com produção de normas legais, né? Grande parte do movimento passou os últimos 4 anos apagando incêndios e se mobilizando por lutas muito essenciais para que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando no Rio de Janeiro sobre isso. E para falar de contexto, no que seria a convergência, o grande tema dessa mesa, que é
saúde e justiça socioambiental, ou no seu nome mais, né, fácil de atrair investimentos, falávamos isso agora no almoço, sobre clima, né, essa grande agenda de grande parte das agências financiadoras, me parece que a gente tem uma identidade de propósitos nessa luta e que essa divisão não ajuda ninguém. Nós estamos falando de uma luta contra um determinado modelo de desenvolvimento que nos foi imposto, que nos é continuamente imposto, um modelo de desenvolvimento que gera assimetrias no acesso aos recursos de saúde, ao conhecimento sobre saúde, aos tratamentos e à possibilidade de inovação. Este mesmo modelo de desenvolvimento que impõe a essas mesmas pessoas que ficam de fora do jogo do acesso a direitos por saúde, um desenvolvimento predatório, os ônus por limpar a poluição do planeta e a necessidade constante de reafirmar a importância da soberania dos seus estados. E também os afetados por essa injustiça social, climática, ambiental, são aqueles que estão de fora dos serviços de saúde. Então, me parece que, de uma perspectiva macro, a gente está falando exatamente da mesma coisa. E este mesmo modelo de desenvolvimento, que nos subordina, é quem cria as regras e quem comanda as instâncias decisórias, não só políticas, mas também judiciais. Então, nós estamos falando de instâncias internacionais como a OMC. Agora há pouco, Pedro falava que não é uma instância apropriada para a nossa luta, né? Propositadamente, né? Ela é feita para nos deixar de fora. Qual é a discussão que organizações de direitos humanos de acesso à saúde vão fazer numa agenda técnica de comércio internacional? Mas eu não estou falando só da OMC, eu estou falando da ONU, com as suas assimetrias, com a sua seletividade, dos nossos sistemas regionais. Estou falando das instâncias, inclusive, de punição criminal internacional. Instâncias assimétricas, seletivas, custosas e, para a maior parte da realidade dos movimentos sociais dos nossos países, inacessível. Quem tem condição de fazer um litígio que pode durar 5 anos com um advocacy internacional nas instâncias globais? Quanto custa isso em termos de um projeto social de financiamento? Então, o cenário para falar de um litígio pró-saúde e que questiona esse modelo de desenvolvimento, ele é difícil. Então, qualquer mínima vitória que a gente tenha tem que ser festejada até o limite, né? Porque foi ali uma grande conquista. Mas não é só isso, porque a gente não está falando só das instâncias decisórias, a gente está falando das instâncias políticas, também nacionais, de um sistema político que tem se dissociado das reivindicações sociais, fenômeno que tem sido percebido por nós, nos nossos corpos, mas que tem sido lido também na literatura acadêmica como a grande crise da democracia liberal. Nós temos um sistema político que está agradando uma outra turma, nós temos uma massa de teoricamente representados que não tem nenhum tipo de adesão a esse sistema político e não há instância internacional para a qual a gente possa recorrer. E esse me parece ser um cenário bastante acurado para descrever a situação brasileira. Uma crise aguda da democracia liberal, um sistema político refratário às reivindicações populares. Então, pensar em debater um avanço legislativo, eu estou aqui olhando sempre para o Pedro, porque ele ficou com essa ingrata tarefa ao longo desses últimos 4 anos, de tentar avançar uma agenda legislativa sobre saúde com um governo autoritário. Só isso. Né? Antes fosse só autoritário, né? Mas é um governo com claras inclinações genocidas. E veja a convergência das consequências. Nós estamos falando de autoritarismo, nós estamos falando de genocídio e crimes contra a humanidade, contra os nossos povos originários, onde a pandemia foi instrumentalizada por esse governo Bolsonaro para favorecer a sua política de morte. O que nós vivemos no Brasil é algo
que deve ser rememorado, relembrado e registrado, porque a gente busca essa responsabilização pelo que aconteceu aqui. Sem anistia! É isso aí, Pedro, sem anistia para ninguém. E, neste contexto de desfinanciamento das políticas sociais, de um governo autoritário, neoliberal, refratário às demandas populares, com inclinações genocidas, e eu diria que com êxito na sua proposta nesses últimos 4 anos. Grande parte do movimento de saúde, desde 2016, 17, tem como uma agenda central derrubar uma política de austeridade fiscal que estrangulou o Sistema Único de Saúde, que incapacitou qualquer tipo de novo desenvolvimento e ampliação de serviços. Imagina se a gente conseguisse ainda avançar no processo de licenciamento compulsório. Ia ser lindo. Mas a nossa luta era muito essencial aqui. Nós ainda vivemos sob essa política fiscal. Há uma ideia de que isso seja alterado por um novo governo progressista, veja, democrático. E, claro, que a reivindicação é de que serviços de saúde não possam nunca ser compreendidos como uma despesa a ser cortada, né, como algo extravagante ali no investimento do Estado. Então, neste cenário caótico, ainda assim, foi possível imaginar um litígio que teve impacto, eu não vou dizer, vamos dizer, concreto, né, mas que teve um impacto simbólico, político, e que acrescenta um passo nessa luta de 20 anos, de 30 anos, que já vem sendo tomada por vários grupos, né. Eu gostaria de ressaltar que, no âmbito do Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual da REBRIP, talvez tenha se desenvolvido a estratégia mais eficiente, mais interessante, que pode servir de exemplo para outros países, que é a oposição a patentes no processo administrativo. É o litígio técnico e político com razões de saúde pública e direitos humanos, aliado a um parecer técnico sobre inovação, sobre novidade, sobre tudo que se exige de uma nova patente para medicamento, feito no âmbito administrativo, para impedir que a agência conceda a patente. Esse que tem sido um litígio estrutural e feito com muita consistência ao longo dos anos. Eu não tenho os números aqui, mas acho que estamos falando já de dezenas de oposições à patente. Talvez seja o exemplo mais bem-sucedido no Brasil de impacto para impedir a restrição a acesso a medicamentos. E aqui eu acho que eu posso, com essa audiência hiperqualificada, simplificar que patente significa pouco acesso, que patente significa restrição, que patente significa aumento de preço, que patente significa abuso das indústrias farmacêuticas. Está subentendido, puxem essa nota de rodapé na minha fala, quando eu digo sobre a importância da oposição a patentes, né? E foi num desses casos, que começa desse jeito, desde o comecinho, que se tentou fazer um litígio no órgão brasileiro de defesa da ordem econômica, que protege a concorrência, a livre concorrência, né? Bom, não deu certo, né? O órgão de livre concorrência, né, recebeu ali um documento de um monte de gente legal, hein? Médicos Sem Fronteiras, GTPI, ABIA, um monte de organização legal. O que é isso? Quem são essas pessoas que vieram bater nessa porta? Isso daqui não é feito para receber esse argumento. Argumento de saúde sobre a defesa de concorrência e preço. Onde já se viu isso, né? E esse foi o primeiro caso levado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, questionando práticas comerciais abusivas na venda de medicamentos para o Estado brasileiro. Na época que o Estado brasileiro, né, um pouquinho antes aí da eleição de Bolsonaro, ainda tinha alguma, né, permeabilidade e, inclusive, sugeria que esse seria um bom caminho, né? Há uma série de aprendizados nesse caminho.
sobre como, de fato, essas são as instâncias completamente capturadas pelo poder econômico, e como a nossa simples presença ali já gera um incômodo geral, né, dos funcionários que abrem a porta dessa instituição para nós em Brasília, até o presidente do conselho que fica horrorizado, né, com esse pessoal de ONG discutindo direito concorrencial. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu naquela reunião. Mas foi um processo no qual a gente conseguiu informações, né, Francisco? Francisco participou dessa ação, o Vitor acompanhou também essa ação. A gente conseguiu cada informação que a empresa dava. Quer dizer, às vezes a gente olha, né, a gente mira num lugar e acerta em outro, e só no meio do litígio que a gente percebe isso. E eu acho que fica esse ponto positivo desse litígio que nós fizemos. Foi arquivado, não tiveram coragem de dizer que não existia, né, ali, peremptoriamente, uma infração econômica, mas, de fato, a investigação não avançou, né. Além desse caso, que eu acredito que o Vitor vai falar um pouquinho mais e vai mencionar também a Suprema Corte, eu queria trazer para vocês outros 2 pontos que ainda, né, repercutem aqui no Brasil, sobre acesso a vacinas, pandemia, seus efeitos nesses últimos anos. Um é que está em andamento, no Tribunal Penal Internacional, uma série de denúncias contra o presidente Bolsonaro por genocídio indígena e crimes contra a humanidade. Nós temos informações de que esse caso terá andamento. E, neste caso, o uso da pandemia, a falta de acesso a vacinas, a seletividade no direcionamento dos serviços de saúde é um dos pilares centrais, porque foi uma ferramenta usada pelo governo para a sua política de extermínio desses povos, né, de destruição desses povos. Então, há uma demanda internacional que traz esse tema para a agenda, que é um tema que vai um pouquinho além, vamos dizer assim, né? Não é só uma eventual falta de vontade política, não é só uma falta de dinheiro para comprar vacina, mas é como, aqui no aprendizado, na era das pandemias que nós vivemos, que fique esse alerta, porque isso pode ser usado para exterminar grupos que o governo considera indesejáveis nos seus países. E, por outro, de que, diante de um sistema de justiça bastante impermeável às reivindicações sociais, os profissionais de saúde, né, a Internacional de Serviços Públicos, os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, os técnicos de enfermagem, fizeram um grande julgamento, junto com os indígenas e a população negra brasileira, fizeram um grande julgamento simbólico do governo brasileiro no Tribunal Permanente dos Povos, por crimes cometidos na pandemia brasileira, que vão desde incapacidade de gerir uma política de saúde, falta de informação, direcionamento de medidas para favorecer o contágio, desassistência total aos profissionais de saúde, vários argumentos envolvidos, e geraram uma condenação simbólica pelo Tribunal Permanente dos Povos dessa política. O que de mais legal aconteceu nesses 4 anos, se é que a gente pode olhar para esse período que passou com algum tipo de otimismo, né? A emergência de um movimento de saúde popular muito fincado nos profissionais de saúde foi algo muito forte, né? Isso é bonito de ver. A relação que a gente tem que manter com o âmbito do trabalho dos trabalhadores é essencial para que a nossa luta de saúde avance. Às vezes a gente esquece disso. E, claro, a emergência de um grande movimento nacional indígena que se levantou e falou: chega. Sem a luta do movimento indígena, eu acho que nós teríamos uma história diferente para contar
em relação às últimas eleições, né? Acho que nós devemos, mais uma vez, a nossa sobrevivência à luta dos povos indígenas. Não a luta que eles fazem cotidianamente, né? Garantindo que a gente tenha ar para respirar e água para beber, mas a luta política muito bem feita, que expôs o que há de mais macabro nesse governo que passou. Então, novas formas de organização estão surgindo e litígios criativos têm sido feitos a partir de novos olhares e novas perspectivas. Se eu puder fazer aqui uma meia-culpa, e acho que onde a gente erra, eu acho que a gente copia demais o que eles fazem lá fora, e a gente aceita fácil demais brincar no parque onde eles criam todas as regras. Um pouquinho mais de radicalismo na nossa ação popular, política e jurídica, eu acho que nos faria muito bem, sobretudo diante desses últimos aprendizados. Enquanto a governança global ficar como está, dificilmente a gente vai conseguir celebrar vitórias que sejam muito maiores do que esses casos pontuais que a gente vem relatar. Sempre me chamam de pessimista carismática nas minhas falas. Eu peço desculpas, eu acho que eu fiquei só com a parte do pessimista hoje, mas queria mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e fazendo, enfim, mais uma vez uma grande homenagem ao nosso querido Jorge, que sempre nos inspirou e foi um exemplo para seguir nessa luta. Obrigada, gente. Só antes de passar para a Luciana continuar com a moderação, só fazer o convite, que a Heloísa trouxe excelente ponto dos subsídios ao exame de patentes, que vai ser objeto de um workshop no final da tarde, então fica o convite para os colegas que quiserem acompanhar um pouco mais essa experiência desse trabalho, né? Então, já passo a palavra para o Javier para continuar com a apresentação. Por favor. É um grande prazer estar com o Javier, que faz um excelente trabalho nesse tema há alguns anos, que a gente aprende muito também. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, en principio, gracias. Mi nombre es Javier Llamosa, trabajo en una organización llamada Acción Internacional para la Salud. Antes éramos una organización global, ahora somos de las pocas oficinas que quedan. De las pocas oficinas que quedan. No, tengo ese problema, hablo muy rápido a veces. Pero bueno, gracias, Loisa, por la reflexión. Fue muy importante y muy interesante. Para todos nos queda claro que el modelo de propiedad intelectual que hoy tenemos no sirve, ¿no? Eso nos queda claro. Y tenemos que hacer una propuesta de un nuevo modelo. Mientras suceda esa, debemos seguir trabajando sobre esas reglas que hoy tenemos. Comentarles que no saben si hoy día saben que se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Hoy día es el día... ¿Hay algo que celebrar? Es la pregunta. Pero bueno, algo tenemos que decir, porque hoy es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Mientras no tengamos un nuevo modelo de innovación y desarrollo, debemos seguir trabajando sobre sus reglas. Y sobre sus reglas nos queda claro que las patentes no funcionan en salud. No funcionan en salud, ¿no? En Perú vamos a hablar un poco de las experiencias que tenemos en propiedad intelectual, pero más allá de las patentes, también tenemos que mirar las oficinas de patentes en nuestros países, porque muchas patentes se otorgan sin cumplir los requisitos de patentabilidad. Y eso sucede en muchos de nuestros países. El enemigo está ahí, en la oficina de patentes, que no está haciendo una evaluación adecuada. Si miramos cuántas patentes se han registrado en Argentina, muy pocas patentes, porque tiene un estándar elevado para otorgar patentes. Es más, ninguna patente de vacuna de ARN mensajero se ha registrado en Argentina. Moderna tuvo una y lo tuvo que retirar. Entonces, eso es importante verlo. En nuestros países se otorgan patentes y no cumplen con los criterios de patentabilidad. Una situación pasó en Perú. En Perú se registró la patente para el medicamento Atazanavir y se le entregó a una sal, a la sal de bisulfato. Y la sal no tiene nada de altura inventiva,
porque la sal eso existe, forma parte del proceso de elaboración. Pero sin embargo le otorgaron una patente y este medicamento secuestraba más del 50% del presupuesto de antirretrovirales en el Perú. Entonces, más del 50% se llevaba este medicamento y esos son los precios que pagábamos en Perú, ¿no? En 2016 llegábamos a pagar cerca de $5 por cada tableta de bisulfato de atazanavir. Y esta situación fue muy interesante porque algo que antes de continuar debo reconocer es el trabajo en red. El trabajo y esta reunión permite hacer contacto y conocernos con especialistas y con activistas en la región. Y eso es muy importante, ¿no? Yo soy farmacéutico, pero trabajo y cuando quiero el apoyo legal o el comentario o la revisión o el aporte, siempre cuento con organizaciones como Public Citizen, como Luz Marina, Luis Villarroel, tenemos a Andrés Icaza, tenemos a Lorena, y grandes abogados y activistas que nos permiten tener documentos sólidos y contundentes para pronunciarnos sobre determinadas situaciones. En el caso de atazanavir, era un medicamento bastante caro y la sociedad civil solicitó una licencia obligatoria y esa licencia obligatoria de todas las personas que vivían con VIH y necesitaban este medicamento, solicitaron esta licencia obligatoria. Eso fue en el año 2013, ¿no? Pero el Perú firmó un TLC con Estados Unidos y en la implementación del TLC con Estados Unidos firmó un decreto legislativo, que es el 1075, donde dice que, como lo dijo Luz Marina, para que se otorgue una licencia obligatoria, previamente hay que declararlo de interés público. Y en el Perú, esa declaratoria de interés público es mediante decreto supremo. ¿Ok? Necesitamos un decreto supremo que declare un medicamento de interés público. Y para que haya un decreto supremo, necesitan que todos los ministerios estén de acuerdo. Y eso es complejo. Y eso es difícil. Porque basta ver cómo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está cooptado por la industria farmacéutica. Sabemos, por ejemplo, cuando trabajamos la licencia de atazanavir, el ministro de Salud comenzó a hablar de la licencia obligatoria y un representante de la Embajada de Estados Unidos fue a tocar la puerta al ministro de Salud para hablar sobre este tema. Entonces está la industria, están algunos ministerios que participan en este proceso y para Perú, por ejemplo, es muy difícil que haya una licencia obligatoria porque es muy difícil que todos los ministerios se pongan de acuerdo. Entonces, aquí vemos cómo este proceso termina poniendo una dificultad, una valla muy alta para que en el Perú haya una licencia obligatoria. Finalmente, la patente venció en el 2019, ingresaron 3 competidores y el precio se redujo en un 90%. ¿No? Hoy pagamos 50 céntimos de dólar por cada tableta de atazanavir. Si bien es cierto, en el Perú no se otorgó una licencia obligatoria, pero el gobierno de Brasil nos donó las cantidades necesarias de atazanavir hasta que la patente venció. O sea, el Estado no gastó, no le compró a Bristol Myers Squibb, ¿no? No gastó ni un sol, recibió donaciones y con esto se pudo atender a las personas. ¿Hemos ganado? Sí. Hemos ganado porque el gasto público llegó a 0, no se gastó nada, los pacientes se beneficiaron, pero perdimos porque no hubo una decisión política para los cambios de la estructura de este proceso, ¿no? Perdón, por acá. Ahora bien, queremos ver el caso, y en Perú tenemos una traba, que es el decreto legislativo, pero Ecuador fue uno de los países que más licencias obligatorias ha otorgado, hasta 11 licencias obligatorias, ¿no? Y ellos, con una ley, con un decreto legislativo, declararon interés público a todos los medicamentos. O sea, no era una declaración por medicamento, sino un decreto supremo, un decreto legislativo que declara interés público todos los medicamentos prioritarios para la salud pública. Y eso es perfecto. Y con eso, Ecuador logró, por ejemplo, que se otorgaran hasta 11 licencias obligatorias
Y el precio en varios medicamentos se redujo hasta un 89%, 68%, 99%. Y esta es la reducción de precios de las licencias obligatorias otorgadas en Ecuador. ¿Qué sucedió luego? Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de marzo se pronunció sobre esta declaratoria de interés público. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los países andinos, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, estamos inmersos en esto. Y lo que hace es una interpretación de esa declaración de interés público y dice que, como sucedió en la pandemia, que conforme a la circunstancia de interés públicos, la emisión de una licencia obligatoria debe considerar, por ejemplo, identificar el agente patógeno, los síntomas de la patología, el porcentaje de afectación en la población, los efectos nocivos en la salud y casos de muerte, la capacidad del sistema de salud para atender a los pacientes y una serie de exigencias que hacen imposible declarar interés público en un medicamento. Entonces, aquí tenemos un elemento interpretado por el Tribunal Andino que hace que ahora Ecuador no pueda otorgar licencia obligatoria, porque tendría que cumplir con todos estos requisitos y le resta soberanía al gobierno de Ecuador, porque felizmente esto es solo, no es vinculante para los demás países andinos, pero es un precedente. Y sobre esto, los países no nos hemos pronunciado, porque esto es un precedente importante que debe ser atendido y deberíamos pronunciarnos sobre este razonamiento del Tribunal Andino de la Comunidad Andina. Y creo que sobre eso Luis Villarroel ha trabajado un documento que en su momento seguramente se publicará, pero sobre esto es necesario que nuestros países se pronuncien. Entonces, la licencia obligatoria para muchos, para Ecuador y para Perú, es complejo. Es un camino complejo. Y nos queda seguir el camino del uso gubernamental. El uso gubernamental de la patente, que no requiere que previamente se declare de interés público el medicamento, ¿no? Y eso es muy importante y tanto así que durante estos tiempos de la pandemia, Perú, Colombia, presentaron una solicitud de uso gubernamental, Chile presentó una licencia obligatoria, República Dominicana presentó una licencia obligatoria, una solicitud de licencia obligatoria para Paxlovid en cada uno de los países, ¿no? Y ese proceso, esa solicitud, por lo menos en Perú no ha tenido respuesta, ya lo comentó Luz Marina lo que sucedió con ese proceso, pero esta solicitud fue presentado por varias organizaciones de la sociedad civil. Aquí considero que es muy importante que este camino, que en una reunión realizada en el 2020, me parece, en el South Center, se hizo una evaluación de qué países habían utilizado el uso gubernamental y en América Latina ningún país ha utilizado este instrumento. Y es un instrumento poderoso. Es un instrumento que solo necesita la decisión política del país para permitir el ingreso de competidores siempre que sea el que administre el propio gobierno. Y es algo que tenemos que entenderlo y presionar a nuestros gobiernos, por lo menos aquellos que aún no tienen candado en el uso de la licencia obligatoria. Si bien es cierto, necesitamos trabajar este proceso del uso gubernamental, ¿no? Que en la Comunidad Andina se expresa, pero no se desarrolla, que es el uso gubernamental. Sí lo hace el ADPIC, ¿no? Y esto nos da una ventaja, que tiene que ser defendida por la sociedad civil, porque si se reglamenta el uso gubernamental, puede terminar siendo una traba o un estándar demasiado alto que inhabilite la posibilidad de hacer el uso gubernamental. Lo que comentaba Luz Marina, si algún país
dice no, para el uso gubernamental necesito declarar interés público previamente, complica el escenario. Entonces, debemos defender que esto no suceda así. Y es más, lo que tenemos en Perú es algo que nos parece muy interesante y estamos en el proceso, que salió de una conversación en un café, después de una reunión que tuvimos sobre el uso gubernamental, enseñando a los decisores y al gobierno qué es el uso gubernamental, y tuvimos invitados de varias partes de la región para que los funcionarios entendieran qué es el uso gubernamental. Y luego de esta reunión vimos que en una conversación de cómo podemos hacer posible que sea fácilmente utilizable el uso gubernamental en nuestra legislación sin alertar a la industria farmacéutica, porque los cambios, las leyes se hacen en el Congreso, y en el Congreso también hay lobbies de la industria farmacéutica, y están vigilando. Entonces necesitamos cambiar esto sin decir que es uso gubernamental para no alertar a la industria farmacéutica. Y lo que hicimos es presentar, el uso de gobierno no requiere una declaración de interés previa, es una decisión política, soberana y de justicia, ¿no? Y lo que hicimos es presentar un proyecto de ley que permita, es un proyecto de ley que permita al gobierno hacer adquisiciones utilizando el razonamiento de uso gubernamental, sin decir que es uso gubernamental, sino para comprar medicamentos que se encuentren bajo patente. Entonces, y de esa manera ya no salimos de los ojos y de la mirada de la industria que está presionando en el Congreso, y podemos lograr que este proyecto de ley se pueda aplicar, y quienes compran medicamentos, si ese medicamento está patentado, puede comprar a un competidor y reconocerle las regalías o la indemnización al dueño de la patente, ¿no? El proyecto de ley fue presentado por 8 congresistas. El proyecto de ley está en el Congreso, y ahora en este mes tenemos una reunión con los asesores de los congresistas de la comisión donde se encuentra el proyecto de ley, para lograr que este mecanismo se viabilice sin decir la palabra uso gubernamental. El título de la ley tiene un título que dice acceder a medicamentos innovadores para la transferencia de tecnología, y no dice en ningún momento uso gubernamental, ¿no? Entonces, es el proyecto de ley que hoy tenemos en proceso en Perú. Estamos trabajando, y sé que con la colaboración y estas reuniones nos permite ponernos en contacto con muchos especialistas para seguir empujando estos proyectos. Pero estos proyectos y estas iniciativas son agotadoras, como lo dijo Eloisa, toman mucho tiempo trabajarlo, pero en la medida en que sigamos trabajando dentro de este sistema, tendremos que gatillar estos mecanismos. Lo más importante es en qué momento nosotros hacemos una propuesta, y todos nosotros hacemos una propuesta de un nuevo modelo que nos saque del sistema. Ya ayer quedó clarísimo en el taller, todos queremos salirnos de la OMC porque ese modelo para la salud no sirve. Gracias. Acho que podemos passar direto para o Vitor também, né? E aí depois a gente faz alguns comentários, tentar abrir para debate. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Muito obrigado. Boa tarde a todas, todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Vitor Ido. Eu sou pesquisador do South Center, organização intergovernamental só de países em desenvolvimento, baseada em Genebra, mas eu sou, como vocês podem ver, brasileiro. Eu fui também por muitos anos pesquisador aqui na Universidade de São Paulo. Sem me alongar demais, já pedindo desculpas, mas vou tentar alterar um pouco o foco. Eu queria falar antes de alguns casos, mas eu vou fazer considerações mais gerais, antes em diálogo direto com os meus companheiros e companheiras aqui da mesa. São 5 pontos que eu gostaria de trazer, então, nessa intervenção inicial. Algumas considerações gerais sobre o papel do direito, agradeço a Luz Marina por isso. Segundo ponto, sobre algumas especificidades da América Latina e a forma pela qual nós podemos, inclusive, avaliar os sucessos e os insucessos de certas iniciativas. Eu agradeço ao Javier
por esse ponto, vou tentar deixar mais claro mais para frente. Depois vou fazer, então, referência a alguns dos casos, com foco em casos de litígios em propriedade intelectual no Brasil, e algumas das lições adicionais ao que a Heloísa já trouxe, já ressaltando a importância central do contexto como o elemento mais importante aqui. E daí, talvez, a minha contribuição mesmo, que seria de quanto também esse debate sobre as experiências na América Latina tem consequências transnacionais e uma interface muito forte, tanto no sentido de é muito importante que a América Latina receba os subsídios de África, Ásia, Ilhas do Pacífico e Caribe, quanto também que essa cooperação sul-sul, se pudermos chamar dessa maneira, essas alianças transnacionais também nos permitam ter objetivos mais amplos, seja em esferas multilaterais, aquelas que nós estamos também criticando, seja na criação de novos mecanismos, como também já se falou antes. Eu vou terminar fazendo apenas uma comparação na intersecção, o mote grande dessa conferência com a justiça climática, e talvez algumas autocríticas, inclusive ao meu papel pessoal, ainda mais se tratando de alguém, né, que trava algumas dessas questões no nível de uma institucionalidade muito grande, né? Vivendo em Genebra, cujo trabalho principal acaba sendo um trânsito entre os negociadores e os diplomatas, justamente na Organização Mundial do Comércio, na OMC, na OMS e assim por diante. Então, vamos lá. Prometi os 5 pontos. O primeiro ponto, refletir sobre o próprio o nome desse painel, do uso do direito como ferramenta, e pensar o quanto que, na verdade, o que nós fazemos aqui é sempre um papel de cocriação desse instrumento, né? Isso parece meio banal, mas o meu ponto aqui é de reforçar, enfatizar o ponto fundamental de que nenhum dos casos a que fizemos referência antes, e que eu vou tentar fazer referência daqui para frente, são ações individuais, são ações de uma única instituição, são sempre coalizões que envolvem sociedade civil, que envolvem acadêmicos, que envolvem, em certos casos, funcionários de carreira em governos, e sempre em um modelo de colaboração. Eu acho que isso precisa ser enfatizado. E o segundo, que é evidente que se eu estou aqui nesse momento falando, é pelo trabalho, o esforço, a luta, a vida, os corpos de inúmeros que passaram antes, que sofreram coisas que eu não tive que passar e não vou ter que passar. E eu acho que isso é absolutamente essencial também de ser reconhecido, quanto que, então, esse passado, presente e futuro acabam estando muito interligados. E faço menção ao que foi feito na apresentação surpresa, né, da Bauni Tuala, sobre como essas histórias de acesso a medicamentos elas não são abstratas, né, mas profundamente concretas e reais. Então, esse seria o meu ponto de partida, né. O segundo ponto é que abordar essa questão com esse enfoque na América Latina me parece ser necessário refletir o quanto que é um contexto particularmente propício para o uso de certos instrumentos judiciais. Então, a gente está falando, né, de um quadro de vários países em que a ideia de judicialização da saúde, de uso de instrumentos judiciais por ações individuais ou coletivas é bastante difundido, mas o ponto importante aqui não é nem no diagnóstico do papel das cortes, mas o quanto que isso é tanto, em certos casos, uma avenida de possibilidades para a sociedade civil, mas quanto isso é também amplamente instrumentalizado pela indústria e pelo interesse econômico. E nesse ponto específico, nós estamos em uma desigualdade e disparidade de forças muito grande. E acho que o exemplo que o Javier nos trouxe do Tribunal Andino, da decisão prejudicial de 2019, que na prática acabou com a possibilidade de uso de licenças compulsórias, que já era muito difícil nos 4 países da região do Tribunal Andino, evidencia o quanto que também esse papel do direito não pode ser desconsiderado. E o quanto que a gente está falando, na verdade, de um tribunal muito específico, né, com um papel muito grande, porque são apenas os 4 juízes, um representando cada um dos países, mas que sofrem eles também, não apenas lobby, mas relações de pessoalidade, de confiança com representantes da indústria, representantes de autoridades e associações de propriedade intelectual, muitas vezes com práticas que talvez a gente não possa dizer que sejam ilegais, mas que em certos casos certamente são antiéticas. Então isso para dizer o quanto que também a gente precisa identificar, né, o funcionamento dessas relações interpessoais no contexto da América Latina. O outro ponto que eu traria, 2 outros pontos sobre a especificidade da América Latina aqui para a nossa discussão,
é o papel central das autoridades de patente, e aqui faço também menção às diversas estratégias que não deixam ser utilização de instrumentos jurídicos em alguns países, né? Então, o Javier também já fez referência à adoção de critérios de patenteabilidade rigorosos, e a gente vê isso especialmente no caso da Argentina, com resultados muito fortes e importantes para que nós não tenhamos uma quantidade excessiva de patentes sendo concedidas. No nível do Equador, por exemplo, quando houve aprovação de uma legislação que expressamente remove a possibilidade de patentes frívolas, como, por exemplo, patentes sobre segundos usos, ou seja, sobre a criação de apenas um uso de um medicamento já existente e se concede uma patente. Isso está expressamente retirado pela legislação do Equador. Ainda que isso, às vezes, não seja nem sempre implementado, mas acho que já serve como um fator de inovação importante aqui no continente. Mas até nos países que assinaram tratados de livre comércio com os Estados Unidos ou com a União Europeia, falando, por exemplo, de Chile, Colômbia, nós vemos também soluções, em alguns casos, interessantes de como a implementação pode ser feita de uma maneira, por assim dizer, criativa e, portanto, menos, por assim dizer, que cria menos obrigações e menos impacto para o acesso a medicamentos. E o último ponto em relação a essa especificidade da América Latina, para a gente, então, finalmente chegar nos casos, né, é o quanto que parece algo muito óbvio que eu vou falar, mas que acho que merece ser reiterado, ainda mais a partir do que a Heloísa muito bem nos colocou, né, a importância de pensar o contexto e de que estamos, sim, mais submetidos tanto a pressões externas dos Estados Unidos, dos outros países do Norte, mas também as mudanças governamentais, muitas vezes tendo impactos muito mais diretos para a efetividade das políticas públicas, para a atuação da sociedade civil, dos acadêmicos e assim por diante. O que, de novo, nos coloca numa posição de subalternidade muito grande e exige que esse tipo de diálogo travado aqui seja levado muito a sério e que ele continue. Falei muito, vou passar então para os pontos dos casos. A razão para ter começado por esse 1 e o 2, ou seja, as considerações de que não estamos sozinhos, estamos em coalizão sempre, nos escorando nos ombros daqueles que morreram lutando antes de nós. E o segundo ponto, dessas especificidades do que significa ser um sul global na sua categoria geopolítica, me leva a pensar que também que, então, pensar nos êxitos e nos insucessos das iniciativas também depende dessa reflexão mais geral. Então, quando a gente fala que no Brasil se conseguiu aprovar uma legislação, ainda que limitada, mas emergencial, sobre o uso de licenças compulsórias para a Covid-19, que foi tido globalmente lá em Genebra, só se falava disso, na nova legislação do Brasil, que permitiu falar de licença compulsória para pedidos de patente, de licença compulsória que incluiria algo como segredos industriais, né, os trade secrets, em inglês, talvez é uma grande vitória da sociedade civil, mas que não teria ocorrido se a gente não tivesse tido a grande tragédia da pandemia em um contexto em que a sociedade civil teve que se mobilizar de uma maneira tão urgente. Tivemos também uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal do Brasil em conseguir declarar inconstitucional uma norma específica, não vou entrar nos detalhes porque seria muito chato, né, para aqueles que não conhecem esse caso, mas que exigia que no Brasil se reconhecesse qualquer patente teria que ter um prazo mínimo de 10 anos. Né, isso levava na prática a que as patentes farmacêuticas muitas vezes durassem muito mais do que 20 anos. Que algumas delas a gente identificou na época no grupo de pesquisa 35, quase 40 anos. Tivemos essa vitória. A vitória do judicial faz menção à pandemia, à necessidade do combate. O que me faz pensar também, muito provavelmente essa decisão não teria ocorrido, talvez se a gente não tivesse passado por isso. Isso faz a decisão ser menos importante? Certamente não. Continua sendo uma grande vitória dessas coalizões, da sociedade civil, mas nos faz pensar que também, então, portanto, experiências que a princípio foram mal sucedidas, na verdade, são também uma grande vitória. Seja por, como a Heloísa já mencionou, no litígio que nós tivemos em relação aos preços abusivos do medicamento sofosbuvir, medicamento essencial para o tratamento de hepatite C, em que a Gilead basicamente aumentou em quase 2.000% o preço quando conseguiu judicialmente uma patente. Quando a patente judicialmente ela foi derrubada, o preço baixou, e quando voltou a patente, esse preço explodiu. Então, a comparação econômica nos mostrava que não era nem só uma questão de ter ou não patente, mas era não tinha patente e depois você recebe, quando você tem de novo a exclusividade, o preço foi às alturas, estratosférico, não tem nem como definir.
E, realmente, houve uma perda no resultado final dessa tentativa de litígio. A autoridade concorrencial no Brasil não reconheceu essa situação como um preço abusivo. Ainda assim, como a Heloísa já nos mencionou, não acho que isso deva ser tratado como apenas, por assim dizer, um fracasso. Muito pelo contrário, mostra a resiliência e a criatividade da sociedade civil, ainda mais naquele contexto em que era impossível tentar trabalhar com o governo federal, um governo que tinha políticas explicitamente genocidas, né? Então, basicamente, eu só queria fazer, então, de uma maneira mais sistematizada aqui, porque eu já passei talvez até um pouco do tempo que eu esperava, mas para dizer que, então, a gente tem, ao longo desses, talvez, últimos 10 anos, uma série de casos aqui no Brasil de tentativa de uso de arenas diferentes, com argumentos diferentes, com medicamentos em também setores diferentes. Então, a gente está falando de câncer de mama, a gente está falando de hepatite C, a gente está falando de Covid-19, que, portanto, também tem organização de sociedade civil estruturadas de maneiras distintas, mas que sempre tem essa constância, né? Por um lado, as práticas das empresas, na verdade, são sempre muito parecidas, né? O exercício do seu monopólio, do seu poder econômico e a recusa absoluta de enfocar qualquer obrigação que têm elas, né, em relação à promoção do direito à saúde. Mas, por outro lado, acho que nos servem como, talvez, daqui para frente, como pontos de partida para refletir. E, como eu falei, né, acho que é interessante para aqueles que não são brasileiros terem exposição ao que foram essas experiências, até porque muitas delas são práticas reiteradas. E agradeço muito, novamente, a apresentação sobre os casos da África do Sul em curso, porque se o Reisoltal, o caso do preço acessível na autoridade concorrencial sul-africana, serviu de base inicial para que o nosso caso aqui do Sofosbuvir tenha começado, agora, talvez o nosso papel seja de dar subsídios para a África do Sul sobre o que aconteceu no nosso caso do trastuzumab. Por detrás tem a mesma empresa, que cobrou os mesmos preços abusivos no Brasil e na África do Sul, e eu tenho plena convicção de que esses preços abusivos não ocorreram apenas no Brasil e na África do Sul. Então, talvez seja o caso da gente pensar e compartilhar mais informações para saber até onde nós podemos levar, né? Isso me leva, então, para o que seria o meu quarto ponto. O quanto que esses casos nacionais, eles são, na verdade, sempre transnacionais. E eles têm um impacto, talvez, um pouco mais simples, no sentido de que eles podem ser utilizados como ponto de referência numa discussão multilateral. Então, como eu já mencionei, a lei brasileira que falava de Covid-19, ela foi amplamente utilizada nos debates, seja na OMC, seja na OMS, seja até na OMP, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como um ponto de partida para dizer as licenças compulsórias, e talvez parecido com o que o Javier nos estava falando, não precisam ser apenas naquele molde tradicional, elas não precisam apenas restringir a patente, elas poderiam falar de know-how, de segredos industriais, da obrigação das empresas farmacêuticas de compartilharem informações essenciais para a produção da manufatura, que são todos pontos que nós aprendemos com a tentativa de produção das vacinas de Covid-19. Então, mesmo que a legislação não tenha sido diretamente aplicada no Brasil, por diversas razões, mas ela tem um papel transnacional muito importante, inclusive para a sociedade civil que não é brasileira, colegas ucranianos, por exemplo, que fizeram referência àquilo e estão tentando utilizar essa experiência, por exemplo, agora no debate que eles estão tendo no parlamento ucraniano. Esse é só um exemplo, não é para dizer que a sociedade brasileira está atuando como, digamos assim, o professor das outras, muito pelo contrário, mas insistindo no primeiro ponto, sempre em coalizão, sempre passado, presente e futuro. Vou fazer, então, o meu último ponto sobre uma espécie de autocrítica a partir da intersecção com a justiça climática. O primeiro deles é o quanto que eu acho que nós falhamos também na questão linguística. Eu acho que continuamos a trabalhar com uma espécie de dominação de algumas línguas, a ausência de materiais acessíveis, e acessíveis inclusive em termos de pessoas com deficiência visual, por exemplo, mas especialmente de uma certa primazia de documentos em inglês, acabam tendo um papel. Então, agradeço especialmente ao trabalho aqui dos nossos intérpretes e ao cuidado de ter essa reunião de uma maneira nas 3 línguas. Acho que isso é absolutamente essencial. E isso, mais do que tudo... Obrigado novamente.
mas também o quanto que isso é um debate essencial para a justiça climática a partir da perspectiva das cosmologias dos povos indígenas, né? Do quanto que, não estou falando aqui que a gente precisa traduzir todos os documentos para tudo, mas é de ter essa abertura, inclusive cosmológica e sensibilidade, para pensar em outros modos de vida, para pensar em outras formas também de categorizar os nossos argumentos. Se a gente quer fazer essa transposição dos argumentos da saúde para a justiça climática e vice-versa, é preciso também ter essa sensibilidade para pensar no fato de que as gramáticas são diferentes, os argumentos são diferentes, mas a gente precisa sempre pensar que estamos do mesmo lado, né? E não em oposição. Isso me leva ao que seriam os dois últimos pontos que talvez eu levo como autocrítica a partir das lições da justiça climática, que eu conheço muito pouco e agradeço por estar exposto pelos colegas ativistas aqui. Mas que é, primeiro, a identificação de que, crescentemente, nós temos visto tensões entre sociedade civil ou atores que estariam no mesmo espectro que não deveriam ocorrer. Vou dar só 2 exemplos. Em propriedade intelectual, nós temos começado a ver uma oposição entre aqueles que têm uma agenda de acesso ao conhecimento, como agenda de acesso a produtos educacionais, livros, etc., e a proteção de conhecimentos tradicionais. Nós temos visto, por exemplo, quanto que os países do norte, as empresas do norte, estão tentando colocar os povos indígenas que demandam, por exemplo, a proteção aos seus conhecimentos tradicionais para que eles não sejam usados sem nenhuma remuneração, sem nenhuma repartição de benefícios, e aqueles que estão tentando promover acesso ao conhecimento. Não dou uma solução aqui, mas eu acho que é preciso a gente lembrar que, por assim dizer, estamos todos do mesmo lado. E o outro exemplo é como isso tem aparecido, por exemplo, no debate brasileiro sobre a regulação das plataformas, e que nós temos visto ativistas de direitos digitais, talvez se contrapondo aqui a ativistas de direitos da infância, de direitos, reflexões sobre gênero, raça e outras interseccionalidades, quando, na verdade, nós temos realmente que exigir uma maior transparência das plataformas, né, por exemplo. Então, esses 2 exemplos acho que nos trazem também para a reflexão sobre o que os ativistas de saúde e justiça climática podem fazer. O último ponto, pedindo 1000 desculpas também pela extensão da minha fala, e que pode até parecer paradoxal para alguém como eu, né, que não apenas é jurista, mas realmente gosta do direito, precisa admitir isso, mas é que a gente também, obviamente, tem uma tendência a supervalorizar o direito, né? Então, eu termino por onde eu comecei. Se nós esquecermos da importância das coalizões, esquecer da importância daqueles que vieram antes, que pensavam a partir, primeiro, da política, para depois pensar no direito, na construção do direito como um instrumento, aí nós vamos criar uma armadilha sem fim. Inclusive em contextos politicamente mais favoráveis, como o governo atual do Brasil, como o governo atual da Colômbia. Mais uma vez, agradeço a Luz Marina pelo comentário. Então, com essas palavras, eu vou encerrar a minha fala, agradecendo, antes de tudo, a essa troca, esperando que ela continue. Muito obrigado. Maravilhosa essa mesa, ótimo escutar as experiências, as reflexões dos companheiros da América Latina. Assim, estou com várias coisas na cabeça, acho que a gente tem muito para trocar com o público, né? A gente ainda tem um tempinho para fazer isso, então vou tentar fazer só um comentário rápido, passar para o Francisco para ver se ele quer fazer algum comentário também. Mas assim, essa última fala do Vitor eu acho bem interessante mesmo, para a gente poder pensar, né, nos sucessos e insucessos de tudo que a gente traz de reflexão aqui nessa mesa. E uma coisa que eu tenho sentido, assim, que me parece fundamental, assim, até nas outras mesas a gente discutiu um pouco, essa questão da história mesmo, do contexto. Entender toda a história, entender todo o contexto, né? Pegando aí a fala também da Elo, do Vitor, que fala um pouco, né, dos povos indígenas brasileiros, vou usar uma frase de Ailton Krenak, que é um líder indígena brasileiro, que ela mexe muito comigo. Que ele provoca a gente falando assim, por que incomoda tanto para a gente a sensação de estar caindo, sendo que a gente não fez nada nos últimos anos senão cair. Cair, 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 despencar, despencar, despencar. E ele fala, então vamos usar toda a nossa capacidade criativa para construir paraquedas coloridos, né? Acho que é legal porque o Vitor traz essa questão da criatividade da sociedade civil também para lidar com tudo isso. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente essa ideia de que a gente está caindo, né, o tempo todo mesmo, né, e como que a gente cria esses paraquedas coloridos. E aí, nesse sentido, pensando aqui, né, até no nome mesmo da nossa sessão, que coloca assim, a lei como ferramenta para a justiça social, pergunta, né, a lei como ferramenta para a justiça social,
Então, eu acho uma coisa, até pensando no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que o Javier traz, né, tem me incomodado, e eu tenho refletido muito, que talvez uma coisa importante para a gente seja tentar desnaturalizar a ideia de neutralidade, que eu acho que neutralidade é uma palavra importante quando a gente, né, reflete sobre tudo que a gente ouviu nessa mesa, de algumas instituições, de algumas instâncias, né, inclusive a propriedade intelectual. Muitos dos próprios ativistas do direito à saúde muitas vezes pensam, né, assim, e a gente entra nessa narrativa que o problema é o abuso da propriedade intelectual, como se ela em si não fosse uma instituição de colonialidade, né, eurocêntrica, capitalista. Então, eu acho que é importante a gente também tentar tirar um pouco dessa ideia de neutralidade do direito, talvez das normas também, né? Queria ouvir a opinião de vocês nesse sentido, né? Assim, a Luz Marina falou isso, a gente às vezes se apega muito às normas, mas me parece importante a gente refletir que as normas, as cortes, né, o direito, a propriedade intelectual, essas não são instituições, instâncias neutras para a gente poder pensar, inclusive, né, nas nossas vitórias e nos nossos insucessos, né? Então, assim, se já são difíceis nas nossas vitórias, né, quando a gente pensa em neutralidade, elas são muito maiores quando a gente pensa que essas instâncias elas não são neutras, né? Bom, acho que é essa uma primeira reflexão. Vou passar para o Francisco também para ver se ele tem algum comentário. Também só fazer uma pontuação bem precisa para que também possamos escutar os colegas aqui do auditório, ter mais perguntas da plateia. A colocação minha é um pouco de trazer a reflexão que nesse novo momento do Brasil, de repensar o SUS, repensar a produção local, principalmente está sendo posta pelo governo atual como uma prioridade, né? E que reformas são necessárias na visão de vocês do marco jurídico, que ações, né, são necessárias para poder isso ser possível de uma forma sustentável, de uma forma que a gente não fique completamente dependente de somente receber transferência de tecnologia, que teve seus êxitos e tropeços nos últimos anos, né? E como garantir que isso se torne uma realidade, que essa política possa ser algo que faça sentido de acordo com o nível de desenvolvimento do Brasil e para alcançar os objetivos do SUS de forma mais ampla, né? Isso com um pano de fundo de que a gente tem uma preocupação de uma estratégia nacional de propriedade intelectual discutida num marco jurídico e numa visão política do governo anterior, muito conservadora, muito alinhada ao setor privado. Então, como balancear, né, fazer um equilíbrio com esses diferentes elementos no ar, né? Então, era essa colocação. Não sei se temos que também pegar mais uma ou duas perguntas da plateia também, acho que seria muito útil. Ótimo. Well, thank you all for your great talk. I just want to share a concern. I'm going to speak maybe about the reform aspects of the law. And as it has been said by the panelists, it takes years, decades to accomplish that. And the problem is the sustainability of our organization and the sustainability of the work and how we are funded. You know, Veriano spoke about organizations who are closing now in Brazil. We have been supporting law reform since 8 years in different countries, and we know how long it is. We know that we may have pushbacks, especially in very polarized countries like Brazil and Argentina, where we move completely from the extreme left to the extreme right. It was much easier to do it in Ukraine, where it was before the war, but at least even if there were elections, there is no big differences. Mostly people are from the center. And the way we are funded with 2-3 years projects with donors who don't understand this kind of work, with donors who ask us indicators, tell me how many millions saved and how many life deaths averted and how many infections averted, etc. So it's quite challenging, and we need maybe to think about at least this part of the work of different way to sustain it and to fund it, because the ongoing model is really not done to support that. And the second and last point I would like to make is really I'm concerned with the reaction of countries. A lot of countries now are putting a restriction on foreign funding, and especially if it comes to changing the laws. And I have seen in some boards, like UNITAID board by the past,
law reform wasn't something sensitive. And now even, you need to invent language, because even progressive countries are not accepting now that foundations, donors, or whatever, fund civil society to change the national laws. And it's coming really from, I'm surprised sometimes with the names of the country. I'm not speaking about, dictators. So it's quite challenging, and I think it's going to be more and more difficult to fund this type of work, and we need to come up, maybe to educate more, to communicate more. I don't know where the problem is, but there is really issues with sustainability of the work and with these threats now on civil society funding when it's coming from outside. Building on Othman's points, so I want to hear the answer to that question, and then I have a question as well, which is, what is the way that you're using demand from directly impacted communities to accelerate the process or overcome hurdles in fighting for law reform? Since, as you point out, these are not neutral struggles. The law is inherently political. So what are you doing to, that was talked about less, but I know it's very much part of the model. So how can we strengthen that and invest in that? Because without those elements of demand from the street, we seem really destined to fail over and over again. Ok. Bueno, primero que nada, gracias a los panelistas por sus exposiciones. Ya que estamos hablando sobre los elefantes en la sala, ¿no? El funding es muy importante. Yo creo que también está el tema de la coordinación y colaboración entre la sociedad civil. Yo siento que ha habido un gran avance con iniciativas como la de People's Vaccine, que permite saber qué está haciendo todo el mundo en las regiones. Creo que ese es el camino correcto. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de la licencia obligatoria de hepatitis C en Chile, que después de trabajar en red con algunas organizaciones que están acá, pasamos el desierto y logramos que la presidenta Bachelet y luego el presidente Piñera rechazara las objeciones de declarar de interés de salud pública la licencia para hepatitis C y haber limpiado el camino. Después, el gobierno no tuvo interés en presentar la licencia, la solicitud, y tampoco de la sociedad civil nadie quiso entrar. Entonces, y todavía está abierto, pero nadie ha entrado. El funding, por supuesto, era un tema, pero estoy seguro de que si se hubiese sabido a nivel global que estaba esta oportunidad, otras entidades de sociedad civil podían haber entrado y haber seguido el camino. Entonces, siento eso también es un tema de cómo mejoramos, ¿no es cierto?, la comunicación para hacer las sinergias cuando sea necesario. Mi nombre es Julián López, yo represento la Red Latinoamericana de Centros de Información de Medicamentos y pues yo quisiera hacer un llamado frente a las diferentes presentaciones, no solamente a esta, sino a otras que se han presentado, y es que ya como se ha reconocido, el medicamento se convirtió en un bien de consumo cuando debería ser un bien social. Al ser un medicamento, al ser un bien de consumo, va a entrar en el juego en las reglas del mercado de la oferta y la demanda, pero tiene dos características que lo hacen diferentes. La primera es la simetría de la información y la segunda es la inelasticidad en los precios. Como tal, entonces, el llamado mío que hago es que esa asimetría de información puede llegar a ser peligrosa. Puede llegar a estar nosotros reclamando acceso a unos medicamentos que realmente no tienen ningún impacto en la salud.
Ya también se ha mencionado, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, incluso en un momento se llamó enfermedades huérfanas porque no tenían tratamiento. La industria farmacéutica se dio cuenta que ese era un nicho de mercado muy importante y se han dedicado a fabricar medicamentos. En este momento hay terapia génica cuyos precios asustan. $30,000 paciente año para un solo paciente, eso va a arrasar con cualquier sistema de salud, ¿vale? Y pues digamos ese llamado va a que durante la pandemia antes de eso se había acuñado un término que se llamaba infoxicación, y es llenarnos de una gran cantidad de información basura para tratar de desviar el real objeto de este tema. Y después de eso se empezó a hablar de la infodemia, ¿sí? Que fue todas estas cosas que salieron recomendando, incluso en Colombia, y sé que en algunos países, aquí se repartió un kit que contenía unos medicamentos que eran exquisitos para producir arritmias ventriculares, ¿cierto? La acitromicina y la cloroquina, esos dos medicamentos combinados yo creo que mataron más personas que el no haberlos dado. Entonces el llamado está en que cuando se vayan a hacer estas cosas, nosotros como red apoyamos esas iniciativas, hemos desarrollado documentos para los que estén más interesados, tenemos unos llaveritos con el código QR que permiten hacer y ustedes vean la información que hemos elaborado, digamos de una forma bastante objetiva, no tenemos ningún tipo de conflictos de intereses, no estamos vinculados con ninguna fórmula, digamos que formamos o hemos trabajado independientemente con parte de nuestro tiempo de donde trabajamos. Yo hasta hace poco fui profesor de la Universidad Nacional, me pensioné y actualmente estoy en la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Colombia, que es el INVIMA. Entonces, una invitación a que en esta parte de la información hay que estar bien documentados para de pronto no llegar a temas como lo que fue, vuelvo a repetir, el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, incluso en Colombia no tenemos aprobado ningún medicamento para el tratamiento del COVID, como fue el Remdesivir, si no estoy mal, uno de los que más se ha peleado, etcétera, porque no han demostrado todavía que sean eficaces para el tratamiento de eso. Entonces, eso era mi llamado y muchas gracias por su atención. Por causa do tempo, vamos passar para o Jefferson, por favor, para fazer a colocação para os painelistas responderem. Obrigado. Super rápido. Jefferson Nascimento, da Oxfam Brasil. Queria agradecer a apresentação de todos e todas. Uma pergunta bem rápida, né? Acho que os vários exemplos trazidos, eles são muito importantes para destacar uma coisa que eu estou tentando fazer uma continuidade em todos os painéis ao longo do dia, que é como a gente traz mais pessoas para essa conversa, como que a gente expõe essas questões que são manifestamente erradas, injustas, e traz mais pessoas para fazer essa pressão. E como que o litígio, né, como a Heloísa sempre nos ensina, o litígio estratégico para além da ação jurídica, como ela faz para trazer mais pessoas. Já trouxeram alguns casos, mas, enfim, se fosse possível falar um pouco a respeito disso. Estava lembrando na fala do Vitor a respeito da lei de licenciamento compulsório, que foi aprovada durante a pandemia, e como, de alguma maneira, o contexto da pandemia foi importante para que isso fosse aprovado. Mas os vetos que foram colocados na lei, que foram mantidos, né? A pressão, de alguma maneira, enfim, o contexto se alterou e aquela prioridade ela acabou saindo, acabou sendo trocada, né, durante o debate dos vetos por conta de outras agendas, né? Acho que me parece um exemplo de como manter esse calor dentro desse debate ele é importante, né? E como que a utilização da lei, né, para pegar o tema do painel, pode contribuir, né, contribuir para manter essa mobilização. Obrigado. Bueno, voy a empezar por el tema del funding que mencionaba Otomar y Luis. Ha sido uno de los cuellos de botella, ¿no?
cuando hacemos a veces estas acciones a nivel regional, no todos tienen la capacidad de sostenerlas. Hay un inicio fuerte, pero como son acciones a largo plazo, no las hemos logrado sostener. Y estas especialmente, el tema fue la pandemia, ¿no? Fue en medio de un encierro, con unas condiciones personales y estructurales y sociales especiales en las cuales la gente no podía hacer mucho. Funcionaban las páginas web, pero pues tenía que acceder ciudadanos que conocieran y que se registraran, y muchas veces no era posible conseguir personas del país, entonces quedábamos impedidos de hacer seguimiento a las acciones. Las dos últimas del uso gubernamental están presentadas, pero tal vez por coyuntura política estábamos esperando un poco que se sentara un poco todo el tema del cambio de gobierno, pero creo que estamos dispuestos, ya dimos un espacio de tiempo para moverlo, ¿no? Pero sí está sobre el tintero el tema del financiamiento, que a veces es escaso. Sobre lo que preguntaban allá atrás, creo que es Asia, ¿cómo hacemos para, después de que se hace la solicitud, cómo se mantiene, digamos que la presión? Generalmente acudimos a todas las redes, ¿no? En este espacio del COVID no fue tan fácil, pero yo creo que uno de los éxitos o de los factores que permitieron el éxito, por ejemplo, con Atazanavir, con Caletra, con Imatinib, incluso con hepatitis C, fue el apoyo de todas las redes internacionales. Los gobiernos se preocupan cuando hay activistas internacionales presionando sobre asuntos nacionales. Cuando ven al asesor, que no es el asesor nacional, sino que es un asesor técnico extranjero que quiere solicitar una reunión. Ese tipo de mecanismos ha funcionado bastante, y es una de las cosas que espero que podamos implementar en este futuro próximo. Sí, quería hablar sobre la última pregunta, y es que a través de People Vaccine es necesario integrar más organizaciones, pero para integrarlas necesita que entiendan qué es propiedad intelectual, que no es un tema tan sencillo de explicarlo. Entonces, tenemos planificado hacerse un curso de 5, bueno, van a ser 8 módulos. Yo espero que los organizadores mañana puedan poner el link ahí o un QR para que llenen una encuesta, ¿no? El curso va a estar auspiciado por la Universidad de Chile, la Universidad Cayetano Heredia de Perú, la Universidad Militar de Colombia y una universidad de Centroamérica. Entonces, y esta primera encuesta nos permite saber quién está interesado, qué han hecho, para ponernos en contacto y luego hacer este curso, que estoy seguro que vamos a contar con la participación de todos ustedes y la experiencia que tienen sobre este tema. Será un proceso de 2 meses probablemente el curso, y es una forma de cómo integrar más personas a este movimiento, entendiendo de qué se trata la propiedad intelectual y cómo afecta, ¿no? Eso. Eu não sei se eu vou ser capaz de responder a todas as questões, mas vou pegar, acho que 2 pontos que apareceram bastante aqui, que é sobre a nossa capacidade de seguir fazendo o que fazemos. Com recursos, com uma remuneração adequada e por o tempo que a ação exige. É muito frustrante iniciar uma ação judicial, em particular, e depois de 3 anos, aquilo que financiou aquela ação judicial não existe mais. E parabéns, você ganhou uma ação judicial para seguir trabalhando para talvez o resto da sua vida sem nenhum financiamento. Há uma responsabilidade com o tema da ação. Por vezes é uma ação que está em nome da organização e é mais fácil gerir. Mas por vezes é uma ação que de fato está representando um grupo que teve os seus direitos violados.
E, nesse caso, é muito mais difícil não ter um financiamento para seguir. Nós precisamos ter uma conversa séria sobre a forma de financiamento das organizações da sociedade civil, não só numa agenda bilateral entre organizações e financiadores, mas qual é a infraestrutura capaz de manter este financiamento possível. Nós, no Brasil, temos péssimas normas para permitir o financiamento nacional e internacional. Nós temos uma grande incerteza tributária em relação à captação de recursos. E agora nós temos uma ameaça adicional, que é a perseguição a organizações. Está na agenda do nosso maravilhoso parlamento uma comissão de inquérito para investigar as organizações não governamentais. Uma agenda de perseguição que começou com o governo Bolsonaro e que permanece no bolsonarismo do nosso legislativo. E nós não estamos discutindo com os nossos aliados um marco legal, uma norma, um regramento que dê capacidade de sustentabilidade para essas organizações, não só financeira, mas de existirem num espaço público como o Brasil. Em relação às organizações internacionais, isso é ainda mais grave. Há uma agenda particular no Brasil, não sei como é nos outros países, de perseguição a organizações internacionais ambientalistas. Não à toa, é porque há um processo internacional que reclama a condenação por genocídio indígena no âmbito de comunidades da Amazônia. Então, não há coincidências na maneira como os acusados reagem a essas acusações, e muitas organizações podem acabar perdendo as suas condições de existência. Né? Como é que a gente traz mais gente para essa conversa, Jefferson? Eu acho que esse seminário foi genial para tentar juntar esses temas diferentes. E eu falo até outra coisa, só de juntar gente. Né? Eu não sei se é a primeira experiência pós-pandêmica de vocês num evento dessa natureza. É a minha primeira experiência pós-pandêmica num evento. E eu estou tão feliz. Faz diferença, né? Estarmos em contato e trocarmos ideias. Porque há um nível de solidariedade, empatia e amizade que persiste, às vezes, não raras vezes, mais do que o financiamento que as nossas organizações recebem. E é a partir dessa solidariedade entre ativistas que a gente consegue manter o trabalho em pé. Jeff, sua presença aqui é ótima, né? Porque acho que nenhuma das duas questões, nem saúde, nem justiça socioambiental, dá para ser debatida sem colocar a justiça tributária na mesa. Né? E talvez aquela coisa que a gente repetiu tanto e tanto, até perdeu sentido, que é a transversalidade dos direitos humanos, a sua interdependência. Não é que faz sentido isso mesmo? Né? É muito difícil a gente compartimentar essas respostas, sobretudo diante de desafios tão grandes. Né? Se a gente estivesse fazendo uma luta pequena, talvez fosse mais fácil. Né? Mas a gente está aqui só questionando a maneira como o mundo decidiu que deve ser compreendida a noção de desenvolvimento e só como os recursos devem ser distribuídos. É só isso que a gente está questionando. Então, vai ser difícil, fato, mas talvez a gente precise dar um passo para trás da nossa atividade do dia a dia, da oposição à patente, da ação de licenciamento compulsório, do advocacy legislativo e construir uma arena cívica mais favorável para que as nossas organizações persistam ao longo dos anos. E certamente o Veriano tem uma experiência melhor que a minha para isso. Quantos anos à frente de organizações, Veriano? 33 anos nessa experiência, e certamente tem muitas lições e dicas para dar para a gente seguir nessa luta. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês.
Não, maravilha. Eu não tenho muito a acrescentar, até por não poder contribuir. Então, eu vou, na verdade, recorrer ao que os meus colegas já falaram antes, que é muito fácil, né? Mas acho que faz sentido, porque acho que a questão da precarização, inclusive dos trabalhadores da sociedade civil, dos pesquisadores nas universidades, realmente é uma questão central, né? Porque ela se reflete, eu acho que o tipo, inclusive, de pressão, o impacto para a saúde mental dos pesquisadores no sul global em relação ao que eu vejo dos colegas baseados na Suíça, né? Isso não é um demérito a eles, muito pelo contrário, para dizer que realmente é um tipo de luta pela qual, é um pouco talvez, mas que é o tipo de luta pela qual também faz parte, né, tanto do movimento de saúde quanto de justiça socioambiental. Mas o quanto também que essas demandas de financiamento e a exigência que nós temos de justamente viver a base de certas métricas, né, métricas que são sempre quantitativas, que são sempre de curto prazo, obrigam também as organizações, às vezes, até seguirem em momentos políticos que se perderam. Então, por exemplo, a gente vê agora a discussão do TRIPS Waiver e a sua extensão, que realmente acho que ninguém teria uma grande expectativa agora de um resultado positivo, e daí agora a gente já não sabe mais se não se olha mais porque se perdeu mesmo o momento político e não faria mais sentido, ou porque os financiadores já não estão mais interessados e fizeram a gente ir para a OMS, ou se era porque era para ir para a discussão sobre o tratado pandêmico mesmo. Essa incerteza me faz pensar o quanto que, então, até a análise do contexto e dos cenários políticos a gente não consegue fazer, né? Então, eu acho que esse convite a integrar de maneira robusta reflexões sobre financiamento, sobre comunicação, sobre a precarização dos trabalhadores nessa área, é central para a continuidade e o desenvolvimento dessas coalizões que são necessárias. Com isso, agradeço também imensamente, é um grande aprendizado para mim. Obrigado. Não, só fazendo, que a gente já está adiantado do horário, acho que só trazer uma reflexão em relação à colocação dos colegas. Eu vendo aqui vários colegas que a gente trabalhou em diferentes frontes juntos, né, já mais de 10 anos, eu fico refletindo muito na questão do financiamento. Quase todos nós trabalhamos baixo financiamento de diferentes fundações, e quase todas as mesmas, em diferentes países. Então, isso é muito emblemático de olhar para o lado e nos reconhecermos como gerações que tiveram essa oportunidade de ter essa exposição e esse aprendizado coletivo junto com pessoas do movimento, que hoje a gente já não sabe se encontramos esse mesmo cenário. Então, nesse ponto, tem muitas organizações importantes que estão fazendo esse trabalho de capacitação, mas que às vezes não são suficientemente valorizados ou esse trabalho não é suficientemente reconhecido, que é só a exposição ao contato com a negociação, com o trabalho no campo, com uma ação judicial, é a construção coletiva que faz esse crescimento. Então, isso realmente, assim, eu fico feliz, mas nostálgico também desse momento que todos vivemos de maior acesso e oportunidade, mas que a gente não pode deixar isso nos esmorecer e temos que pensar em alternativas que, apesar dessa conjuntura, pensar no marco normativo melhor, pensar em alternativas de financiamento com crescimento econômico de outros países, pensar até em financiamento público, que não seria o ideal, mas, enfim, mecanismos podem ser pensados em fundos de como assim, né? Enfim, acho que pensar essas alternativas acho que é muito necessário para a nossa conjuntura, e especialmente de despriorização de algumas doenças também muito relevantes, como HIV e AIDS, outros que precisam ainda de muito ativismo, e a gente vê esse esvaziamento, né? Então, só queria fazer essa pontuação e agradecer o painel, e passo para a nossa excelente co-moderadora aqui. Bom, gente, só para fechar também, na verdade, eu percebi que eu nem me apresentei, assim, na hora de fechar o painel, vou me apresentar. Então, eu sou a Luciana Lopes, eu faço parte da Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, a UAEM, e é uma alegria mesmo poder fechar esse debate, né? E eu acho que só para encerrar mesmo, muito do que o Vitor falou, né, da gente sempre lembrar das pessoas que vieram antes, né, de todo mundo que constrói esse movimento. Em frente a todas essas dificuldades que a gente está falando, né, eu queria, então, só para a gente poder encerrar, pedir uma salva de palmas para os nossos panelistas, mas também não só para eles, mas para todo mundo que está aqui, né, em meio a tanta dificuldade, a falta de financiamento, as dificuldades para poder viajar também, não é, numa agenda apertada, né, se colocando aqui de corpo e de alma nessas discussões para poder tentar, né, achar as alternativas criativas para a gente poder, no Rio de Janeiro,
para a gente poder seguir em frente, né? Então, pedir só uma salva de palmas para todos nós e muito obrigada.